Em Marcos 14,36 está escrito: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Em Marcos 15,34 é dito: Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Estes textos ensinam que Deus Pai e Deus Filho se separaram? E quais seriam as implicações disto? Ou há outro ensino? O que podemos entender dos textos são as evidências da disposição de Deus em salvar pecadores e o alto preço pago por Deus a si mesmo para que sua santa vontade se realizasse dentro de nossa história. As evidências atestam sua vinda ao mundo e sua morte substitutiva, ou seja, um em lugar do outro e não por si mesmo. E ainda a execução da sentença de Deus sobre si mesmo. Não é possível fugir dos mistérios contidos em cada palavra, em cada símbolo ali registrado. Como dito anteriormente, é notável ter acesso ao plano em que a soberania e a vontade de Deus e o seu amor, descidos do céu, nos chega e se realiza dentro de nossa história. Quando lemos sobre o pedido para não beber o cálice, precisamos relembrar das inúmeras vezes que o Senhor falou: vim fazer a vontade daquele que me enviou. Sem dúvida, o ensino não trata de sofrimento a ser enfrentado, mas sobre a necessidade de receber sobre si o pecado dos homens e sofrer a penalidade devida aos pecados cometidos pela humanidade. Sim, esses seriam imputados ao Senhor. Imputados significa transferidos ou postos na conta. Mesmo que seja um simbolismo, cálice era o caminho ao juízo, tão real quanto os demais eventos vividos pelo Senhor. Assim, devemos notar o aspecto substitutivo existente. Jesus estava levando o pecado de muitos, conforme registra Mateus 26, 28. E os levava diante do juiz de toda a terra, prestes a ser condenado. Sua sentença, a morte, e morte eterna. Pois precisava o pecado em toda a sua extensão e malignidade diante de Deus ser punido. E o texto, Deus meu, por que me desamparaste? Faz com que nós cheguemos ao momento que Jesus recebe a sentença. Sim, Jesus recebe toda a sentença devida ao pecado. Nenhuma punição devida lhe foi poupada. Portanto, é estranha e inadequada a ideia de separação substancial ou constitucional de Deus, ou seja, o Pai separar-se do Filho ou vice-versa, como se naquele momento o universo tivesse dois deuses, sendo ainda mais estranha e inadequada a ideia de que naquele momento Jesus deixou de ser Deus. Argumentos outros tendem a dar ao texto o caráter luminoso e espetacular exigido pelas redes, e não a entender porque de fato a sentença que paira sobre toda a humanidade e o preço pago pelo Senhor para salvar pecadores. A despeito dos mistérios que envolvem os textos, é mais adequado entendê-lo sob a perspectiva judicial, em que Jesus leva os pecados daqueles que haveriam de nele crer, simbolizado pelo cálice, e é condenado, é sentenciado pelo texto: por que me desamparaste? O Pai, o juiz, Jesus, o Filho, unidos eternamente, pagando pelo pecado dos homens, permanecem em Deus, permanecem unidos, cumprindo o plano de salvar pecadores. Como o próprio Senhor diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Que o Senhor nos abençoe.